Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tielo Emerson aqui, a gente começa mais um vídeo no canal Metal Musicast. Deem uma olhada em quem está aqui do meu lado. Hoje o convidado é especial, Jairo Guedes. Seja E aí, muito Tchelo, bem-vindo. Tudo em paz com você, Jairo? tudo bem, cara? Um abraço para todos aí que estão acompanhando e vendo esse vídeo aí. Prazer estar Pô, aqui. prazer é meu. Mais uma vez, te agradeço muito. Obrigadão, cara. Você é um dos Obrigado. caras mais especiais que tem aqui no cenário metal, dentre outros aí, sem fazer injustiça com ninguém, mas você é o cara, mano. E olha, eu já vou começar. Primeiro eu vou começar pedindo pra galera se inscrever, né? Galera, fortaleça aí o Metal Musicast. Tem as séries, tem resenhas, tem entrevistas como essa aqui. Então, deem essa força e coloquem os comentários. Já comecem a falar aí do que vocês acham do Jairo Guedes, que estava lá no início do Sepultura e Ó, agora está aqui com Troops of Doom, tá tudo aqui. Pô, eu não tirei o preço, mano. Olha que gafe. Jairão, eu fui lá na Galeria do Rock, peguei os 3 trabalhos que vocês já têm gravados. O preço tá aparecendo, é. paciência. E Mas a não dá para galera. ler, não, relaxa. Então vou até mais longe aqui, ó. E a galera lá, eu tô dizendo os lojistas, o Sim, pessoal disse que tá vendendo muito, mano. A galera tá abraçando o Troops of Doom, hein, Jairo? é verdade, Tchelo. É verdade. Você sabe que quem fabrica nossos CDs no Brasil é o Silvão, né? O Silvio da Voice Music, né? Que era guitarrista do Cosmo. E o Silvio é muito amigo meu e tudo, e ele fabrica, porque ele tem um capricho muito grande, ele é muito responsável nisso, a distribuição dele é bem bacana, então a gente optou por isso e a gente está com ele. E o Silvão me liga direto, cara, para você ter uma ideia. Ele me liga para pedir CD que ele me deu, assim, às vezes eu falo, cara, manda uma caixa para mim e desconta no pagamento, vamos dizer assim, dos royalties aí, né, do que você vai me pagar. Então me manda uma caixa para eu ter aqui para dar para familiar, para alguns amigos mais próximos, alguém da rádio que me pede, tudo em BH. E aí, cara, volta e meia ele me liga e fala, Jairão, aquela caixa que eu mandei para você, tem quantos aí? Eu falo, tem 20. Ele fala, cara, me manda de volta, porque acabou meu estoque, tem um lojista louco na galeria querendo, e tem um cara não sei aonde. Então, assim, eu vejo por aí que ele está vendendo bem, assim, né? Né, eu conversei com meu amigo Pedrão lá da Soul Watch, ele falou, cara, bate esse CD aqui e vende, velho. Tanto os EPs quanto o full álbum aqui, o álbum Que lindo, completo. cara, coisa boa, coisa Fui em boa. outros lojistas, vou ficar citando nome aqui, mas o Pedrão, que é meu brotherzaço, eu falo. E a galera falou, meu, tá chegando, a galera tá vindo buscar, e foi assim já desde os EPs. E a que você atribui isso, Jairo? Cara, eu acho que realmente. Bom, primeiro a gente começou ali o The Troops of Doom no iniciozinho da pandemia, né? Foi no dia 14 de março a nossa reunião onde a gente decidiu montar a banda, 14 de março de 2020. A gente fez 2 anos e pouco agora. Eu acho que, primeiro, a gente acertou muito no alvo ali no que a gente criou e, ao mesmo tempo, é, por uma coincidência muito feliz, é exatamente o que eu queria fazer. Quer dizer, não é nada projetado para ser assim, né? Por coincidência foi, e a gente falou que ótimo, é o que a gente queria desde o início. O nosso projeto, né, o mote da banda era trazer aquela essência e aquela atmosfera de quando eu era ali do Sepultura, da época do Morbid Visions, assim, né? E pegando um pouco também de um pouco antes dessa história, ali voltada ali para o Bestial, para o Celtic Frost, para o Slayer mais Soul No Mercy, e pegando também um pouco do futuro ali, 90, 91. Então, eu acho que isso, talvez a galera estivesse com sede disso, né? Com sede de uma banda. Cara, não querendo também desmerecer nenhum outro estilo, nenhuma outra banda, não é do meu feitio, mas assim, uma banda que viesse sem frescura, sem trazer muita coisa aliás, a gente não traz nada de novidade, e a gente se orgulha disso. Desde o início eu falei, cara, não, a gente não quer descobrir a roda, a gente não quer descobrir o fogo, a gente está aqui trazendo uma coisa que já foi feita no final dos anos 80, porém, com uma com uma ferramenta, com todas as ferramentas que nós temos no mundo hoje.
que não tínhamos naquela época, né? Até ao regravar algumas das minhas músicas com Sepultura, através do The Troops of Doom, o próprio Max falou comigo isso, o Igor também, quer dizer, falaram, cara, não sabia que a nossa música soaria tão bem, né, cara? Porque ela não foi gravada com toda essa técnica, né, com os instrumentos totalmente afinados, com os estúdios mais modernos, com produtor e tudo. Foi uma coisa muito tosca na época, né? Foi feito a toque de caixa. A gente gravou o Bestial, que você está aí na mão, nós gravamos ele em uma tarde e mixamos em uma tarde, né? E é aquela coisa, nessa época, os produtores, dono de estúdio, o pessoal queria ver a gente do Sepultura o mais longe possível. Eles queriam que a gente gravasse e fosse embora, porque a gente era muito moleque, muito novo e muito inexperiente, então a gente acabava dando mais trabalho, né? E aí eu acho que o The Troops of Doom trouxe essa essência de uma forma madura e, ao mesmo tempo, muito honesta, respeitando muito a raiz da gente, respeitando esse berço do death metal e do thrash metal. Acredito que isso está fazendo diferença na hora das pessoas, né, escolherem, né, eu quero um CD do Troops e compra mesmo e está vendendo super bem, cara, ainda bem. Tá mesmo, isso eu pude comprovar, como eu te falei. E eu tô aqui com essa versão do Bestial Devastation, foi um presente que eu ganhei do Carlão, que era da banda Minotauro. Você lembra da banda Minotauro? Sim, claro, lembro do Carlos, lembro da galera toda, sim, claro. Ele me deu de presente, ele nem sabe que eu tô falando com você aqui hoje, ele tinha me dado já há alguns meses, e eu falei para ele que eu vou devolver, porque essa é aquela primeira versão, salvo engano, né? É aquela primeira, não tem nem logo de gravadora, tem a Cogumelo, claro, aqui assim, mas não tem essas atualizações que tem saído novas versões. Essa é ali, a original, dos anos 80. Ele me deu de presente. Eu falei, não, Carlos, eu vou te devolver, porque isso é teu, isso é tua história. Mas eu falei, deixa aqui que eu vou fazer alguns vídeos com ela, né? E o Carlos, aliás, Jairo, falando do Carlos, eu posso falar isso, não vai ser nenhuma caguetagem, porque ele deixou eu falar. Dia eu falei de você para ele falou que dormiu na sua casa quando o Minotauro foi fazer um show. Ele falou, o Jairo morava num bairro que era melhorzinho. Isso. E ele falou que dormiu numa banheira na tua casa, salvo Sim. Ele falou muito bem de você, ele falou, meu, o cara é sensacional, um cara jamais esclarecido, porque a gente batendo um papo, né, os caras falam, os caras mais esclarecidos da época, André Matos, sem desmerecer ninguém, hein, gente, só o jeito que tinha uma conversa mais articulada, era o André Matos, o Jairo Guedes e o Carlos Lopes, né, na época Carlos Vandal. Então era o trio que ficou na minha cabeça, que eram os caras que tinham alguma maneira diferenciada. Eu tô escolhendo palavras para não ofender ninguém, você percebeu, né? Sim, e aí o Carlos disse, pô, eu fui lá no apartamento, na casa dele, no apartamento, não sei, ele falou, ele morava num bairro mais legalzinho, tá? A casa do Max era podreira, mas o Jairo morava num lugar legal, e eu fui dormir na banheira do Jairo. Você lembra essa gig do Minotauro por lá, Jairo? Eu lembro. Foi, se eu não me engano, foi no DCE da Federal aqui, foi super bacana. E, cara, eu lembro dos caras, assim, eu não lembro quantas pessoas, quais deles foram dormir na minha casa, né? Mas com certeza é porque a casa do Max, onde era a central do Sepultura, vamos dizer assim, nosso quartel-general, devia estar lotado, assim, de banda, de público, de jornalista, de tudo, porque todo mundo ia para lá. Então, faltava espaço. Então, eles, né, sobrava na minha casa e falavam, Jário, leva para lá uns 3, né? Então, com certeza, ele dormiu na banheira, porque na minha casa tinha aqueles banheiros antigos ainda, de banheiro de louça, né? E ele deve ter dormido na banheira, porque o resto da casa também já devia estar ocupado. Muito curioso isso. Eu contei isso para você porque ele deixou. Um dia eu conversei com ele que um dia eu ia te entrevistar. Ele falou: não, pode contar essa da banheira aqui. Porque quando eu converso com alguém em off, eu pergunto: posso falar? Ele falou: não, pode falar. E aí a gente tem aqui o Bestial Devastation, que eu vou admitir com muita honestidade para você, Jair. Eu nunca dei muita atenção. Eu sou um grande fã do Sepultura até hoje. Achei o quadro sensacional, gostei da época do Arise. Ali eu era um adolescente, aquilo lá era mais do que música para nós, era uma autoestima do brasileiro. Claro, para quem está assistindo, eu sei que o Jairo não estava, só estou contando sobre o Sepultura. Os caras colocam ali depois, o cara achou que o Jairo estava na Rise. Não, como eu sou
como eu sou fã do Sepultura. Mas, Jairo, eu sou um grande fã seu por conta do The Mist. Eu não dei muita bola pro Bestial Devastation e pro Morbid Visions, e não sei explicar por quê, não se conectou comigo. E eu diria agora do Troops of Doom, que eu tô curtindo demais o som, e eu pego aqui emprestada a frase, acho que do João Gordo, ele te entrevistando, ele falou, pô, é o Sepultura da época do Morbid Visions, do Bestial Devastation, só que bom. E é isso, velho, como vocês conseguiram fazer uma ponte dessa atmosfera toda, dessa abordagem musical, mas para tocada agora por caras que sabem realmente tocar, como você brincou, sabem afinar os instrumentos, em bons estúdios. Mas agora você contou que foi espontâneo. Eu tinha achado que tinha sido algo pensado, sabe, Gero? Não, vamos pegar essa estética, porque a estética aqui do álbum, do full álbum, faz a referência direta, né? Claro. Então, você já estava na pegada de fazer esse tipo de som. Você estava lá com a volta do The Mist, mas já estava de olho em fazer uma banda assim. Porque a gente, na verdade, o The Troops of Doom, sem ter esse título, a gente já estava armando alguma coisa em 2015. E foi uma história super bacana, porque a gente juntou eu, Marcelo Vasco e o Alex Kaffer, e o Alex no baixo. A gente ainda não tinha um baterista e não tinha um vocal. E a gente convidou o Stian Chagrat, do Dimmu Borg, para ser o vocal, e ele topou. Então foi muito louco isso, assim, a gente falou, pô, que do caralho, o cara, pô, e ele é uma coisa engraçada. Você falou assim, eu não tenho muita conexão ou nenhuma com essa época aqui do Sepultura, uma coisa que não me pegou muito, mas assim, ao mesmo tempo, pegou essa galera toda lá de fora, né? Então, assim, hoje você conversa aí por e-mail ou troca uma ideia rápida com grandes ídolos meus, por exemplo, caras tipo Nergal, do Behemoth, você pega o Stian e outros vários, assim, que eles falam, cara, você é que foi a inspiração para eu fazer o que eu faço hoje. Quer dizer, o Bestial é que foi a inspiração e depois o Morbid Visions. Eles até preferem essa fase do Sepultura do que a fase com o Andreas, né? Eu acho isso muito louco, mas cada um na sua, né? A gente não discute isso. Mas e aí na época o Stian até falou, galera, eu faço com o maior prazer, mas vai ter que ser uma banda de estúdio. A gente não vai poder tocar ao vivo. Primeiro porque o Dimmu Borg toca muito, já me dá muito trabalho. E segundo que eu estou lançando o Chrome Division, que é minha banda paralela e tudo, e já está começando a pintar show e gravação e tudo. E na época eu pensei bem e falei, cara, não é isso que eu quero. Eu quero uma banda para eu pegar a estrada. Para mim, banda só faz sentido se eu estiver no palco e puder levar aquilo para o meu público. E eu poderia até fazer isso, já me deram essa ideia, pô, por que você não fez isso? Ia ser uma puta promoção para vocês, para a banda ter o Stian no vocal e viaja com outro vocal, mas eu não acho isso nem um pouco honesto com um fã, né? Então eu falei não, realmente isso não passa pela minha cabeça. Eu não quero me promover, eu quero crescer como banda e que seja uma coisa que tenham bases concretas, né? Então, eu acabei desistindo da ideia, essa ideia foi engavetada, cada um ficou no seu canto, e acabou que o The Mist voltou em 2018 para ensaiar, em 2019 a gente passou o ano fazendo shows, fazendo turnê e tudo, muitos shows, desses shows a gente fez com Ratos, inclusive, com o meu amigo João Gordo, e, cara, foi muito bacana, eu não tenho absolutamente nada a reclamar, eu tenho muito orgulho de ter voltado com o The Mist nessa época, mas quando chegou em 2019, no final ali, a gente foi fazer um show no Rio, eu toquei com a outra banda do Alex Kaffer, que é o vocal do Troops of Doom, que é a banda Enterro do Rio de Janeiro. É ele, o Donida do Matanza e tudo. E aí o Alex me chamou para fazer uma jam, e a gente fez a Bestial Devastation, né? Eu até pedi para ele, falei, cara, por favor, se for para fazer uma jam, não vão tocar Troops of Doom, não. Eu não aguento mais, cara. Todo mundo que me chama para tocar, me chama para tocar Troops of Doom, seja da banda do meu bairro até o Max, quando quer tocar ao vivo, me chama para tocar Troops of Doom. Eu não quero tocar ela. Ele falou, vamos tocar Bestial. Eu falei, vamos. Pegamos a música ali no camarim mesmo, antes do show, antes do enterro sair do palco e o The Mist entrar. Eu subi no palco e nós fizemos isso. E, cara, quando o Alex começou a cantar, eu nunca tinha
escutado a voz dele. Quando ele começou a cantar, tocando baixo, no palco eu falei assim, cara, parece muito o Max nos anos 80, assim, aquela voz assim, até adolescente, assim, sem muito gutural, uma voz mais natural e agressiva, e lembra muito o estilo do Max. E aí o público também pirou. Então, isso foi o gatilho para que o The Troops of Doom fosse reformulado e montado da forma que é hoje, com o Alex no vocal e no baixo. E aí a gente pegou o batera, que é o Xandrin, que é o batera aqui de BH, que é muito meu amigo, já tocou comigo em alguns projetos, e a gente resolveu começar a partir dali, do início da pandemia. Em relação a criar algo novo ou a projetar muito, planejar muito o que a gente ia fazer, realmente não houve muito planejamento no sentido estratégico da coisa, porque tudo é de forma muito natural, assim, tudo que você vê do Troops of Doom e tudo que você ouve, a gente faz aquilo naturalmente, a gente não força a barra para chegar naquele resultado. Eu amadureci muito como pessoa, como homem, como ser humano, como pai, como marido, etc. Amadureci como músico, amadureci como business também. Foi uma coisa muito importante para mim aprender que na música, a música não é só arte, exige um conhecimento de business também, né? Quer dizer, depois que a gente toma muito tombo, a gente é obrigado a aprender isso. Mas eu vou te ser muito sincero, Tchelo, eu não amadureci no meu gosto musical. O meu gosto é o mesmo dos anos 80. Então, eu gosto de muito pouca coisa de 2000 para cá. Eu gosto muito de tudo até o final dos anos 90, ali, 96, 97. Tudo que eu escutava, eu gostava. E eu continuo gostando. Então, assim, se você me pergunta quais são as suas influências, Slayer, Metallica mais antigo, Celtic Frost, Death, Creator, Sodom, Possessed, Sepultura. Então, é natural que quando eu vou criar alguma coisa, já sai com aquele mesmo DNA, né? Eu imagino. Sim, sim, é natural. Quando eu comentei o disco do KK Downing, né, o KK Priest, eu Sim, comentei algo parecido. Eu falei, olha, teve gente que torceu o nariz, pô, é muito parecido com o Judas Priest de uma certa época, mas eu falei, pô, é natural pro cara. O cara compôs DNA deles, é. 40 anos, aí tem um lance, como você falou, de equilibrar o mercado, então ele tá dando um cartão de visitas dizendo que ele tá voltando é, com esse formato, né? Isso no caso do KK Downing, tem um, talvez tenha algum pensamento ali, tem alguma Claro, racionalização, claro, mas claro. depois de ter saído naturalmente é algo que é referenciado nele mesmo, né? Eu Sim, vejo muito o sim. Troops of Doom algo nessa pegada, sabe, ô Jaro? É você era o DNA daquele começo de Sepultura, você foi fazer agora, saiu naturalmente, como você falou, dá para pensar alguma coisa, embalar com uma certa estética, dá, mas o som é esse, né? Exatamente, exatamente. A partir do que foi criado, que você começa a desenvolver esse planejamento da coisa, né? Porque a coisa vai tomando um corpo que precisa ser, claro, planejado, ter uma estratégia de mercado e tudo. Você não pode sair fazendo a coisa né, de qualquer jeito. Então, tem todo um capricho, um pensamento em cima disso. Mas depois que a coisa está criada, depois que a música está pronta, né? Então, é isso que você falou. Até porque, Jairo, a gente conversou um pouco antes e a gente falou do The Mist, talvez você, Uhum. não sei se necessariamente em termos de The Mist, mas toda a tua carreira, você já cometeu os erros que alguém pode cometer nessa trajetória, né? A gente falou, eu disse, quero falar gravando aqui agora para aparecer para o público, que o álbum The Mist, The Hangman Tree, do The Mist, se o mundo fosse um lugar justo, tinha que estar aí em todas as revistas de metal do mundo sendo apontado em listas. É genial, é sensacional. O nível de inspiração que você, o Korg, a galera que estava com vocês lá naquele momento conseguiu atingir é fenomenal. Só que por questões de mercado, de formação de banda, tal, a coisa não se desenvolveu mais, né? Sim, sim. E agora você já está calejado para isso, né? Você já É, aprendeu. no caso do próprio Demício, e falando do The Hangman Tree, né? É, é exatamente isso. E eu ainda atribuo muito da nossa falta de maldade, de estratégia, né? Quer dizer, parar na época para pensar. Às vezes, algumas bandas a gente pensa assim, poxa, por que essa banda não foi para frente? Pô, por que o cara saiu, separou da banda e todo? Não foi o meu caso com Sepultura. O meu caso com Sepultura foi outro, da minha saída.
Mas no caso das outras bandas, a gente vê que tem gente que sai, banda que separa. No Demist aconteceu isso algumas vezes, por uma imaturidade de, fulano faz uma coisa que eu não gosto. Fulano tem um jeito que não é o jeito que eu curto. Quer dizer, uma incompatibilidade ali interpessoal que a gente vai encontrar na vida inteira, né? Quer dizer, eu tenho momentos na minha vida que eu tenho incompatibilidade com um filho meu, que eu falo, cara, dá um tempo, você está completamente enganado no que você está, da forma que você está agindo e tudo, vai pensar nisso. Então, naquela época, a gente não tinha essa maldade, né, de falar assim, cara, por mais que a gente não goste tanto de um da banda e goste mais de outro, ou que a gente se dê muito bem com fulano e não se dê muito bem com Beltrano, mas vamos fazer um esforço para que isso aqui é um negócio, é um trabalho, vamos fazer um esforço para que isso vingue, né, e a gente consiga trazer frutos, né, desse nosso esforço. Na época do próprio Demist, de outras bandas, isso não era uma coisa muito normal, a gente não tinha essa maturidade, né, éramos muito novos ainda, e não tinha essa maldade, né, então, assim, eu acredito que em outros tempos, talvez hoje, isso a gente faria de outra forma, sabe? Eu acho que a gente, né, sentaria com a pessoa, conversaria, ou então falaria, beleza, você não é o meu melhor amigo, você também não é o meu melhor amigo, mas a gente trabalha juntos. Então vamos fazer desse trabalho da melhor forma, né? E depois que acabar, cada um vai para o seu canto, não tem problema. Isso acontece com tantas bandas e tantas bandas grandes que as pessoas nem imaginam, né? Que não convivem, mas não quer dizer que se odeiam, só não convivem. Então, acabou o trabalho, pega um táxi e vai para casa, né? É Com verdade. cachê no bolso, de preferência. É verdade. E você falou tantas bandas, se a gente citar aqui, o pessoal fica se aproveitando de sensacionalismo para falar de treta de A com B e tal, mas os caras não estão tretando necessariamente, né? Não, É uma interpretação sensacionalista dos exato. canais, da mídia. Os caras estão discordando, divergindo e, né, e assim, aparando arestas, mas não é necessariamente Exato. uma treta. Então você vê, eu lembro que quando eu comecei a curtir rock, eu fui assistir Ramones, foi uma experiência sobrenatural, Ramones aqui no Damachoque em 91. E os caras se Sim, odiavam, os caras se detestavam. Mas quando é, você ia no palco era um negócio que era sobrenatural, aquela tensão exatamente. interna na banda gerava um negócio muito mais com muito mais adrenalina, energia, mano, Exatamente. doido. E é isso. E agora, eu sei que você faz miniaturas, né, Jair? Eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre a questão lírica e das capas do Troops of Doom. Vou Uhum. fazer umas perguntas para você, mas eu quero achar a coisa que eu ia te mostrar, porque eu fui numa lojinha na Alemanha e comprei uma miniatura. E eu gosto de comprar essas miniaturas. Eu não tenho esse hábito de colecionar, de montar, mas vez ou outra eu compro. Eu ia comprar Certo. uma que é pertinente à minha próxima questão. Mas conta um pouco disso, Jairo, enquanto eu procuro essa tal miniatura aqui. Você faz isso, eu vi lá no seu Instagram. Cara, é sensacional o que você faz ali. É, Você consegue fazer mesmo aquilo? Não é uma peça comprada, já pronta? não, a maioria das coisas não são assim já prontas. E as coisas que você compra, por exemplo, veículos, né? Eu vou comprar um tanque de guerra, um Jeep, um caminhão da década de 30, da década de 20, de 40. Você compra, mas ela vem completamente desmontada, você tem que montar peça por peça, né? Quando você vê um veículo meu, um caminhão, por exemplo, numa cena, ele tem motor, ele tem chassi, ele tem mola, ele tem tudo, porque tudo isso foi montado peça por peça, à mão, colado e tudo. Depois a gente tem que pintar, dar todos os efeitos, colocar ele na cena, né? Se está no deserto, a pintura é de um jeito, se está na floresta é de outro, se está na cidade é de outro, até a sujeira é diferente. Então, eu tenho esse hobby, e que também não deixa de ser um trabalho, porque eu comercializo peças, já comercializei para museus, já comercializei para colecionadores e tudo, e é um hobby também. É mais uma coisa que foi saindo naturalmente, eu fui aprendendo, fui fazendo porque gosto, porque me faz bem, equilibra a minha insanidade mental, então isso me faz muito bem, e faz bem para quem convive comigo, e, e acabou que deu certo como trabalho também, porque acabou que é um dinheirinho extra, quando eu faço alguma coisa, alguém se interessa, eu vendo. Então, e aceito encomendas também.
Então, isso veio de uma... Quando eu era muito moleque, assim, quando eu era muito pequeno, desde pequenininho, o meu pai sempre me presenteou no Dia das Crianças, aniversário, Natal, e ainda meu pai viajava muito para congressos no Brasil inteiro, então meu pai trazia para mim das cidades que ele ia, sempre brinquedos ou revistas ou coisas que eram de montar, de criar a partir do zero ali, quer dizer, ou a partir de um gatilho ali, de uma coisa que está ali na revista. Então, ao invés de me dar uma coisa pronta, meu pai tinha mania de me dar essas coisas de montar. Então, eu tinha aqueles brinquedos de construção, de fazer prédiozinho, com blocos de madeira, aquelas coisas, né? E eu colecionava, eu era maluco por uma revista muito antiga que chamava Destaque e Brinque, que era uma revista grande, assim, de folhas bem duras, era um papelão colorido e tudo, e vinha, por exemplo, o Destaque e Brinque desse mês é Castelo Medieval. Aí você abria, tinha um castelo em pedaços, assim, abertos na revista, que você destacava, dobrava, colava e formava em 3D, um castelo. Então, eu apaixonei com aquilo e hoje o que eu faço nada mais é do que uma repaginação daquilo, mas uma coisa que o próprio mercado foi melhorando e foi fazendo de uma forma melhor esse 3D e essas peças de plástico, de metal e etc. E eu faço muito com escultura própria também, trabalho com massa e tudo. Então, assim, e eu juntei isso a uma paixão que eu tenho de muitos anos, de mais de 30 anos, que é o estudo da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu falo que eu deveria ser guitarrista do Sabaton, porque eu adoro qualquer assunto ligado à Segunda Guerra, seja tanto das batalhas quanto do cotidiano e das coisas que aconteceram naquela época. É como se eu tivesse vivido nos anos 40. Eu gosto da música, eu gosto de Frank Sinatra, eu gosto de jazz daquela época, eu gosto dessas coisas. Então, eu gosto daquela estética, né? Quando eu vou na Europa, eu ia na Europa fazer turnê, eu dava uma fugida do hotel, saía entre um show e outro, num day off, ia para o museu da Segunda Guerra, ia para um local onde foi, né, eu conheço a Normandia toda ali na França, que é onde foi o dia D e tudo. Então, essa minha paixão, eu juntei as duas, a de montar coisas, criar coisas a partir do zero, e a Segunda Guerra. Então, eu me especializei nas miniaturas de Segunda Guerra. Faço outras coisas também, às vezes me pagam para, me pedem para fazer um carro, o cara coleciona um Fusca, por exemplo, ele tem um Fusca 66, 65, aí eu faço o mesmo Fusca dele, com a placa dele, pequenininho assim, em miniatura, da cor dele e tudo, mas o que eu gosto mesmo é de fazer coisas ligadas à história da Segunda Guerra Mundial. Que interessante. E eu fui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem um mini mundo lá, né? Você já deve ter Tem. visitado, né? Lá em Gramado, né? É, Muito bonito ali, né? muito legal, é. E você ouviu uma música do Iron Maiden, do Senjutsu novo, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial? Fala exatamente sobre o dia D na Normandia. Você gostou do Senjutsu? Gostou dessa música? Te interessou? Gostei absolutamente do disco inteiro, assim. Writing on the Wall, cara, tudo, assim, gostei muito. Eu sou incapaz de falar mal de Iron Maiden, de Kiss. Cara, eu estava vendo a reportagem do Kiss ontem na França, eles fizeram um show de despedida em Paris, e aí uma repórter acompanhou o dia do Paul Stanley e do Gene Simmons. O Gene Simmons tem 72 anos, o Paul Stanley tem 70 anos. Cara, como que eu vou falar mal de um cara dessa idade que está a vida toda dedicado ao rock, né, ou ao heavy metal? O Bruce Dickinson, o Steve Harris, os caras são tudo tiozão, são mais velhos do que eu, e muito. Não é pouco mais velho, igual o James Hetfield, não, eles são muito mais velhos do que eu, é 20 anos, é 15 anos. Isso faz uma diferença enorme no ser humano depois dos 50, né? 15 anos depois dos 50, são mais 50 anos, né, para uma pessoa. Então, assim, eu me vejo, às vezes, tão desiludido com as coisas, ou às vezes tão cansado, cheio de dor na coluna. Hoje mesmo eu estou morrendo de dor na coluna o dia inteiro, desde ontem que eu tenho problema na lombar. Eu falo, caramba, velho, como é que esses caras fazem show assim, cara? Como é que o Bruce Dickinson canta, pula no palco? Aí qualquer coisa que o cara dá uma rateada no vocal ali, aí o povo cai de pau em cima. Pô, o vocal do Bruce Dickinson não é mais o mesmo, não sei o quê.
eu sou incapaz de meter o pau assim, cara. Eu meto pau em quem faz bobagem desde novo, mas quem dá uma escorregada depois de velho, eu acho que está no lucro. Somos dois, cara, eu concordo. Os caras têm crédito, pode até dar umas pisadas na bola aqui ou ali. É. E a música é Darkest Hour, né? Só lembrando aqui, Darkest Hour. Cara, que é o que é, inclusive, a frase do discurso do Churchill, né? Exato. A nossa hora mais negra, mais escura, né? Isso. E tem uma baita interpretação do Bruce Dickinson nessa música também. E depois de ter se curado de um câncer, cara. Exatamente, tem isso também. Né? E as pessoas até podem falar, pô, mas no estúdio dá para fazer mágica, mas agora começaram a turnê, eles não tocam Darkest Hour, mas estão tocando 3 outras do Senjutsu e várias outras. Ele termina com esses High agora. Antes Você os caras falavam, imagina. antes falavam, não, ele tem que tocar esses High, tem que cantar logo na primeira, senão ele não aguenta depois. Tá sendo a faixa de encerramento. Os caras, a gente tem que baixar a bola às vezes para falar dos caras. Júnior, deixa eu te mostrar, olha aqui essa miniatura. Não sei se você vai conseguir ver, ó. É um Martinho Lutero. Eu fui lá na Olha, Alemanha. que bacana. Isso é da Preiser. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Essa Preiser é uma empresa que ela já vende assim, pronto, e ela tem sem pintar também, mas tem algumas pintadas, e é muito legal essa Preiser alemã. Eu gosto muito também. Tem um catálogo enorme, enorme, assim, de figuras. Eu lembro, era uma lojinha, parecia um mercadinho, assim, nem parecia uma loja especializada. E tinha muita coisa maravilhosa. E eu escolhi Martinho Lutero, porque eu estava estudando muito os escritos de Martinho Lutero na época, e eu fui num dormitório do Martinho Lutero, e esse lance. Você gosta da Segunda Guerra Mundial, você sabe, né? A gente vai lá, como você falou, você vai no lugar onde o cara dormia, tinha uma Bíblia de estudo dele lá, original, tem séculos, num vidro e tal, preservada, e eu fiquei uma tarde ali naquela cidade, e você fica ali captando as energias, né, cara? Mas, É, né? Fica ali captando, refletindo tudo aquilo que você estuda, e é muito bom porque eu estava estudando, estava lendo sobre ele, sobre os escritos dele, aí você vai no local onde o cara dormia, estudava, é maravilhoso, cara. E nas épocas que ele tinha que se esconder e tal, sim, ficava sim. protegido ali. E aí eu levanto essa bola, o Jairo, para falar das capas e da parte lírica. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas é uma questão mais satânica, assim, né? A É uma gente tem opção essa. lírica de, como posso dizer, só uma opção para ter um tema ou você professa alguma fé nesse sentido, Não, pessoalmente? na verdade eu coloco. é, Até me desculpe quem não concorda comigo, eu vou falar de uma forma não é agressiva, mas eu coloco, sempre coloquei desde novo na minha vida, Deus, Satã e Mickey Mouse na mesma estante. Eu cultuaria os três do mesmo jeito. Então eu prefiro não cultuar nenhum dos três. Eu sou ateu, praticante e respeito todas as religiões, respeito todos os religiosos e as pessoas, né, que seguem alguma religião ou que têm alguma fé. A minha esposa é espírita, por exemplo, católica, mas criada católica, mas é espírita. E todo domingo na minha casa tem uma reunião espírita. Então, assim, eu não participo, eu subo para o segundo andar, fico lá, mas assim, isso não isso não me incomoda em nada e não incomoda ela em nada. Então, nós conseguimos viver, né, dessa forma. É uma questão de respeito mútuo. Eu acho que é só a palavra que faz diferença no mundo de hoje. É respeito. É você ter essa empatia de se colocar né, no lugar do outro e você saber respeitar a opção do outro. Eu não discuto política, eu não faço música para divulgar meus pensamentos ou meus posicionamentos políticos, eu não gosto disso, não que eu não escute músicas assim. Por exemplo, eu adoro Ratos de Porão, eu escuto os punks e os hardcore, principalmente, têm essa pegada política muito, muito mais forte que o metal. Eu escuto várias coisas, desde de Charge, GBH, desde Sex Pistols, que eu já escutava hardcore e punk. Mas eu não faço isso como meu produto, né, final. Eu não entrego isso, não tenho vontade de discutir isso com o meu público. A forma que a gente usa, a forma lírica e a estética que a gente usa, o diabo e o satanismo nas nossas criações, nas nossas capas, nas nossas músicas,
É mais por uma questão estética, porque a gente acha bonito, a gente gosta, a gente acha que tem tudo a ver com a linguagem da música, com a linguagem do próprio som, né, do áudio que a gente tem ali, tem a ver com a linguagem da época, né, tem a ver com aquela rebeldia, né, que a gente usava nos anos 80, quer dizer, uma vez me perguntaram sobre, eu vi uma foto do Igor Cavalera usando a camisa com uma suástica e tudo, eu falo, não, essa foto você acha na internet, tem mesmo. Agora, por que a gente usou aquilo? Por que o Igor usou aquilo naquela época? Porque a gente não fazia ideia do que era naquela época, eu ainda não tinha esse conhecimento de Segunda Guerra Mundial. Mas a gente sabia que aquilo era agressivo, a gente sabia que aquilo espantava os outros, e era o que a gente queria fazer. A gente vestia preto, depois a gente botou uma cruz de cabeça para baixo, depois a gente viu que a suástica era agressiva, os adultos ficavam assustados, gente, esses meninos são muito rebeldes, não sei o quê, prende essas crianças no quarto. Então a gente achava legal. Agora, quando ele entendeu o que significava aquilo, ele parou de usar, né? O que é até discutível, porque a suástica todo mundo sabe que não é ela foi um símbolo que o Hitler se apoderou dele, mas ele já existe, é milenar, já existe antes de Cristo, é um símbolo da vida, inclusive, né, em algumas religiões e filosofias indianas. Mas é como hoje a gente não pode usar a bandeira do Brasil, né, porque alguém se apoderou daquela ideia. Se eu levanto a bandeira do Brasil, as pessoas falam, lá, ultranacionalista, de direita, não sei o que. Eu falo, meu país, eu estou só aqui levantando, tenho orgulho, então não pode hoje. Então, mas tudo bem, isso aí é claro que depois que a história nos mostrou, né, o que aconteceu, ninguém vai usar uma suástica porque não é de bom gosto, claro que não. Mas no caso da nossa linguagem no The Troops of Doom, a gente está trazendo aquela linguagem e trazendo junto com ela até aquela inocência daquela época, né? Você pode perceber que até algumas formas de escrever o inglês da letra e tudo é uma coisa um pouco inocente em algumas horas. Assim, a gente não procura rebuscar nossas letras e trabalhar aquilo no inglês coloquial. Não, a gente trabalha meio como era nos anos 80, aquela coisa da simplicidade da letra, do Slayer, do Sepultura e etc. E a gente faz isso hoje. Também um pouco no início de forma muito natural e depois de forma planejada, né? Vamos fazer dessa forma, vamos fazer isso aqui, essa letra cabe bem nessa música, etc. Agora, Tchela, no final das contas, toda vez que a gente está brincando, eu falo por mim e pelo Troops of Doom, né? Pelo The Troops of Doom, toda vez que a gente está brincando com essa ideia do demônio e do satanismo e tudo, a gente está, na verdade, brincando com uma metáfora do próprio ser humano, né? A gente está falando de coisas que a gente acha que são abomináveis, que são agressivas e tudo. Então, assim, a maldade está no próprio ser humano, né? Eu acho que Deus e o diabo está dentro de cada um de nós. Eu não acredito na existência de nenhum dos dois, mas já que eles formam uma metáfora do bom e do mal, né? Isso está dentro de cada um de nós e depende de quem, né, a gente alimenta mais, se é a maldade ou a bondade. Então, a gente faz muito disso. A gente brinca com essa coisa da religião, muito. A gente brinca no sentido lírico, né? No sentido de ser algo bacana de lidar, algo dentro do teor artístico, né? Que é a questão da religião, de como a religião foi imposta, né? De como as coisas foram colocadas de forma, né? Até guerras, né? Religiosas e tudo, né? Então, assim, a gente critica muito isso. Então, a gente traz isso para nossas letras também. É muito interessante, interessante. Quando eu vejo essa estética, Jairo, eu também entendo mais ou menos da maneira como você falou, e eu não vou dizer que é a estética que eu prefiro quando eu busco as bandas de metal. Isso é natural, eu também fui por 28, 29 anos da mesma religião que a sua esposa. Então ali, talvez você já deve ter conversado, existe uma certa compreensão de zonas obscuras, do mundo espiritual, tal, que você como ateu não acredita, mas eu fiquei quase 30 anos, né, nessa religião, então hoje eu
costumo dizer que eu sou um cristão independente, eu sou um cristão sozinho, eu sou um cristão na minha casa. Eu na minha casa, estudando meus livros, fazendo minhas orações diretamente com o dono de tudo. Acabou. Exato. Mas eu Sem consigo, intermediário. eu consigo curtir uma banda como Troops of Doom sem ou me ofender ou me escandalizar por essa estética, porque quando eu leio Martinho Lutero, que eu estava citando, Martinho Lutero dizia: o anticristo é o Papa. Está nesse livro aqui, ó, Conversas à Sim, Mesa com sim. Lutero. O Aham, anticristo é o Papa. Então eu consigo ver como uma crítica às religiões organizadas, institucionalizadas a exatamente. partir do cristianismo de Constantino, que institucionalizou tudo ali no Império Romano. Eu não vejo nunca, eu tenho uma fé madura no cristianismo que não fica colocada em xeque ao ouvir uma banda como Troops of Doom. Eu entendo, é uma crítica às religiões, aos abusos que as religiões fizeram. É como aquela frase: Jesus Cristo era um cara legal, né? O que não é legal é o fã-clube, né? Então, assim, as pessoas não souberam, a maioria, né? Mas, assim, a maioria talvez soube, a minoria não soube, mas muitas pessoas não souberam trabalhar isso da forma certa, né? A forma como as religiões, muitas das religiões evangélicas, inclusive, impõem seu pensamento, né? Para pessoas tão com pouca visão, com pouca inteligência, talvez, não sei. É isso. E hoje eu estava lendo alguma coisa e eu estava lendo uma reportagem e aí eu estava vendo sobre os índios, falando da Amazônia e tudo. Aí eu estava lendo sobre os índios, aí tem uma frase de um índio, né, que fala: eles vieram com a Bíblia e nós tínhamos a terra, né? Mandaram a gente fechar os olhos e orar. E quando abrimos os olhos, a gente estava com a Bíblia e eles com a terra, né? Que louco, então. Tá Então, vendo? A isso gente. é o tipo É, de religião que eu não gosto e que é usado como arma, né? exato. E aí não é legal. Mas com E certeza quando. tem muita coisa bacana também. Sim, e não vou ficar aqui fazendo nenhum tipo de pregação, viu, Jairo? Só estamos trocando Claro, ideia, que eu claro. achei interessante dentro de uma ideia no metal, né? Conversando sobre Sim, metal, porque sim. eu estava conversando outro dia aqui numa entrevista também, eu falei, pô, uma compreensão de Cristo vai ser uma compreensão de um cara que entrou, falando cara aqui, também tem cristão que não gosta, mas um homem que entrou no templo e bateu em quem estava vendendo coisa do templo, em que falou que o corpo dele é o templo e o corpo dele vai ser destruído e vai estar em 3 dias. Ou seja, deu a mensagem que cada pessoa é um templo, Deus não está nos Exato. templos, e que pregou a fraternidade. Então, se não tem fraternidade, não tem Jesus Cristo. É É, simples assim. é. Não estou fazendo pregação, só quis trocar essa ideia com você, que eu acho que é interessante. Claro, claro, claro. Houve um tempo em que eu, através de outras bandas, de projetos assim, eu até cheguei a fazer, eu tenho um amigo que é um irmão, que a gente foi criado desde pequeno juntos, e ele é produtor musical, nós criamos um projeto e a gente tocava, e era uma coisa meio Motley Crue, assim, que eu sou fã de Motley Crue, e aí as letras eram todas também de acordo com aquela estética, né, de som da banda, aquela coisa mais glam metal ali, né, e falando ali de mulheres, né, e pai e mulheres que nós pegamos no show, e tudo, mas a gente falava isso, mas a gente não pegava ninguém, não tinha show, não tinha mulher, não tinha nada, estava tudo casado já, ou namorando, então, assim, uma hora a gente chegou, eu e ele, a gente parou para pensar e falou, cara, isso não é a nossa realidade, cara. Isso é a realidade do Tommy Lee, cara. Sabe? Isso é a realidade dos caras do Poison, dos caras do White Snake, do Motley Crue, sei lá, mas não é a nossa. Então, assim, é muito estranho a gente ficar cantando e falando de mulher, de festa depois do show, de bebedeira, de drogas. A gente nem usa droga. Então assim, acabou que o Troops of Doom a gente fala de coisas, claro, pesadas. O nosso último videoclipe, The Throned Messiah, é um vídeo com uma estética também bem pesada e tudo, mas assim, de uma forma muito bem feita e tudo, né? Mas a gente se sente, a gente sabe que a gente está falando ali do próprio comportamento humano, sabe? Porque, na verdade, ali ninguém acredita, pelo menos, que exista, né, uma besta com rabo, chifre, e etc, etc. Mas respeitamos quem acredita, não tem problema nisso, não. Sim, eu respeito todas as diferentes opiniões também. Eu citei aqui Lutero, eu quis até provar que foi o Lutero que falou: briguem com o Lutero, Ó, fiz e antes que alguém coloque no comentário ali, o Jário está falando isso tudo, mas lá atrás dele tem um quadro da, da Nossa Senhora Mexicana lá, esqueci o Guadalupe. nome dela, Guadalupe, né? Virgem de Guadalupe. É porque esse quadro eu trouxe para minha avó do México, eu fui ao México
em 2004, fui ao Texas, passei muito tempo no Texas, foi quando eu até fui ensaiar com o Ministry, eu fui chamado pelo Al Jugense para ser baixista do Ministry, e aí fui ensaiar com eles lá um tempo, e aí eu fui em Juarez, comprei esse quadro, porque a minha avó era muito religiosa, faleceu há 2 anos, e eu trouxe para ela debaixo do braço, dentro do avião, falei, não, isso não vai embaixo, vai em cima, foi uma luta para chegar com esse quadro. E a minha avó faleceu há 2 anos, isso foi há 20 anos atrás, eu fiz questão de pegar ele de volta, e a minha família me deu, e falou, não, esse quadro vai ficar com você, porque lembra, toda hora que eu olho para ele, eu lembro da minha avó, e lembro da minha aventura por lá também, no Texas. Pô, que bacana, cara, que história interessante. É isso aí, Jairão. E deixa eu caminhar aqui para a gente dar um desfecho para o nosso bate-papo. Próximos passos da Troops of Doom, vocês vão tocar com Max e Igor. O que mais que você tem para falar para a galera, Jairão, que está acompanhando a banda de vocês aí, a Troops of Doom? Pois é, a gente tem 2 shows com o Max e o Igor, que eles tocam Roots, né? Eles vão trazer o Roots para o Brasil, trazer esse formato do show. Eles estão fazendo agora, fizeram Estados Unidos, vão para a América Latina fazer a Rise e Beneath, agora para o Brasil vai vir com Roots, se eu não me engano. Se eu não me engano, estão fazendo o Arise ainda, não sei. E vamos fazer... No Brasil vai ser Roots. Aqui no Brasil é Roots. Na América Latina que eu não sei se vai ser Roots ainda, mas eu acho que vai também, se eu não me engano. Vou conferir aqui e já te falo, mas desculpa, vai lá. Eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, fomos convidados, né, como banda convidada, a gente ficou super feliz e orgulhoso com isso, a produtora nos chamou e tudo. A gente foi chamado para fazer 3 datas, mas a gente escolheu fazer 2, porque a gente iria fazer um show em São Paulo também, e é extremamente importante, mas a gente já tem uma data em São Paulo no segundo semestre, de uma outra turnê que nós já fechamos, então a gente achou por bem não fazer 2 shows próximos, né, em São Paulo, capital. Então a gente abriu mão desse show com os Cavalera Brothers lá e vamos fazer com a outra banda. Depois desse show do Max e do Igor, a gente vai para... Isso vai ser em agosto, setembro e outubro, nós vamos fazer algumas datas no Nordeste. Nós vamos fazer... Ainda não, eu não estou divulgando porque o meu empresário confirmou e tudo, mas como ele fala, deixa chegar o contratinho assinado aqui que eu te ligo e te falo, né, para a gente divulgar, mas por enquanto não. Mas já está fechado algumas datas no Nordeste que nós vamos fazer. E em novembro, e entrando para dezembro, o Troops of Doom vai fazer uma turnê pela América Latina. Agora, essa turnê eu não posso ainda divulgar, ela vai ser divulgada daqui umas 2 semanas, não posso citar nomes de banda nem nada, mas vai ser uma turnê bem bacana também, que a gente estava aguardando fechar algum tempo e fechamos agora esse mês. Então, o segundo semestre nós vamos ficar no Brasil e América Latina, né? E a ideia é correr a Europa depois do primeiro semestre de 2023. É isso aí, Jairão. Então, a galera que nos assiste, fiquem ligados aí nas redes sociais. Eu puxei aqui do Jairo, vou tentar mostrar aqui que Troops of Doom com os irmãos Cavaleira aqui, ó. Como eu não vou editar o vídeo, eu vou tentar mostrar pra galera. Ó, é o Return to Roots com Troops of Doom. Tá nas redes sociais do Jairo Guedes, J. Guedes, vai lá. Tem também as redes sociais do seu Minimundo, né, Jairo? Eu fico acompanhando lá. E, galera, dê uma conferida. A ordem é essa, Jairo? Foi primeiro o The Absence of Light? Não, o primeiro foi o The Rise of Heresy. Isso, o primeiro foi The Rise of Heresy, que é o nosso primeiro EP. Depois nós lançamos The Absence of Light, inclusive com participação do Jeff Becerra, do Possessed, com a gente, cantando. E o terceiro, que é o nosso primeiro full álbum, né, com 12 músicas inéditas, que é Antichrist Reborn. É isso aí, tá aqui o Jairão aí, com a galera, com o Marcelo Vasco, com o Alex Kaffer e o Alexandre Oliveira, nosso batera. Isso, olha aí, sensacional. E sonzeira, Jairão, sonzeira, eu curti. Quando eu fico estudando o livro de Apocalipse aqui em casa, eu ponho Troops of Doom um pouco agora. Minha trilha sonora de estudo agora. Jairão, cuidado para não abrir nenhuma porta aí, nenhum portal. Jairão, muito obrigado, meu velho. Obrigadão, estou muito feliz de ter falado com você. Fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa para a galera.
Obrigado a todos e todos que estão assistindo, que assistirem a gente. E sigam as nossas redes sociais, por favor, The Troops of Doom, ou J. Guedes, ou The Troops of Doom, no Instagram. E o YouTube também tem todos os nossos vídeos, tem vídeo ao vivo do nosso show em São Paulo, tem videoclipes na ordem que a gente foi lançando e tudo. Por favor, entrem lá, youtube.com/The Troops of Doom. Obrigado a todos aí. Jairão, muito obrigado, sucesso, parabéns pela banda, manda um abraço para os seus parceiros de Troops of Doom, tamo junto, obrigado por ter participado aqui. Obrigado, Tchelo. Um abraço a todos aí. Abração.